TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal pensado em oferecer a você um momento para falar de artes, de turismo, de literatura, de música e, claro, de muita cultura. E você pode sintonizar a TVC via cabo em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É sempre uma satisfação imensa poder chegar até a casa de cada um de vocês. E para quem não teve tempo de assistir aos nossos programas pela TV, é bom lembrar que toda a nossa programação está disponível no nosso portal e também nas nossas redes sociais, lá no Facebook e no YouTube. Basta procurar por TV Correio da Manhã e facilmente você nos encontra por lá. O meu Instagram pessoal é @SandraBritoWriter. Então, eu convido você a conhecer nossas páginas e vir interagir com a gente. E no programa de hoje, você vai ver. Vamos fazer uma visita a um cantinho muito especial de Santiago, o Cerro San Cristóbal. Uma entrevista com o diretor do Museu Casa do Colono, Marcelo Werneck. E no quadro Trilhas Literárias, falaremos sobre mais um grande nome da literatura, Hermann Hesse. E você, como sempre, é o nosso convidado mais que especial para o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. O Cerro San Cristóbal é o ponto mais alto de Santiago, localizado a aproximadamente 850 metros acima do nível do mar. O seu nome foi escolhido para homenagear o conquistador espanhol San Cristóbal, conhecido por ser o patrono dos viajantes. Em um passeio pelo cerro, é possível contemplar a cidade emoldurada pela Cordilheira dos Andes, além de várias outras atrações, como o teleférico, o funicular e o Santuário da Imaculada Conceição, só para citar algumas dessas atrações. Nós, claro, estivemos nesse lugar icônico da capital chilena e, como sempre, vamos mostrar para você como foi esse passeio. Acompanhe comigo. E hoje nós vamos conhecer o Cerro San Cristóbal, que faz parte do Parque Metropolitano, no centro de Santiago. O cerro está localizado no Parque Metropolitano, no centro de Santiago. Trata-se da maior área verde da cidade e abriga uma cadeia de morros. O passeio pelo Parque Metropolitano vai garantir um dia inteiro de diversão. Uma ótima opção para subir o cerro é pelo teleférico. O mais famoso cartão postal de Santiago possui 46 cabines que percorrem um trajeto de quase 5 quilômetros entre 3 estações: a Oasis, a Tuparrui e a Cumbre, que é o ponto mais alto do cerro e fica próximo à Virgem. Utilizado antigamente como uma pedreira da qual se extraiu material para várias obras importantes, somente em 1867 surgiram as primeiras ideias e ações para transformar o Cerro San Cristóbal em um pulmão verde de relevância dentro da estrutura da área urbana de Santiago, com a construção, anos depois, do Observatório e do Monumento à Imaculada Conceição. Desde que foi inaugurado em 1980, este sistema de transporte tem sido o preferido entre turistas e moradores para poder chegar ao topo do Cerro San Cristóbal,
pois ele oferece a melhor vista da cidade. Um dos pontos mais visitados do Cerro San Cristóbal é o Santuário da Imaculada Concepción, que constitui-se de uma imagem de Nossa Senhora de Imaculada Conceição e uma capela. Inaugurados em 1908, o santuário e a estátua, que possui 14 metros de altura, estão assentados sobre um pedestal de 8 metros, tendo dentro dele uma capela onde o Papa João Paulo II, em 1987, em sua única visita ao Chile, rezou uma missa e abençoou a cidade de Santiago. Do alto do Cerro San Cristóbal, você terá uma visão ampla da capital chilena. Há miradores de diferentes ângulos da cidade. Andar no teleférico de Santiago é uma experiência única. A descida até a base dura em torno de 20 minutos e a vista do alto é incrível. Ao longo do trajeto, você vai observar o Costanera Center e outros prédios que compõem os bairros mais modernos de Santiago. Não sei se você tem medo de altura, mas vindo a Santiago, eu indico a experiência de andar no funicular do Cerro San Cristóbal. Construído em 1925, o funicular tem sido uma das formas mais tradicionais de subir ou descer o cerro. Trata-se de um monumento histórico de Santiago e sua rota tem aproximadamente 500 metros. O funicular tem capacidade para 40 pessoas e uma frequência entre 8 a 15 minutos. Pelo funicular, é possível descer na estação que dá acesso ao Zoológico Nacional do Parque Metropolitano. Após a descida, chegamos à estação central, que tem acesso a pedestres. Ela foi projetada pelo arquiteto Luciano Kulczewski e consiste em um pequeno castelo, ladeado por 2 torres de acesso com estilo neomedieval. A piscina Tupárroe, ou Lugar de Deus, está localizada no coração do Parque Metropolitano e foi inaugurada em 1966. Ela tem 82 metros de comprimento, 25 de largura e é uma das opções para enfrentar o calor do verão chileno. Que tal curtir um pouquinho da vista aqui de cima? O visual é espetacular. Além de uma vista panorâmica da cidade, é possível ver ao fundo a Cordilheira dos Andes. Chegando ao topo, você pode curtir o visual de vários ângulos. Dá para ver praticamente toda a cidade e suas divisões, além da Cordilheira dos Andes e do prédio mais alto da América Latina, o Costanera.
Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho desse cantinho especial da capital chilena. Semana que vem a gente traz mais dicas de passeio imperdível para você. Até lá! E nós vamos continuando aqui com Cultura na TVC, hoje recebendo mais um convidado especial que vai falar um pouquinho sobre turismo, sobre história e, claro, a gente também vai pegar um pouquinho no pé dele para ele falar com a gente sobre música, que ele entende, domina um pouquinho de tudo. Entendo. Recebam comigo Marcelo Werneck. Tudo bom, ele gente? Boa noite, tudo bem? Supervisor, não é isso, Marcelo? Sim. Da Casa do Colono, Sim, aqui em Casa do Petrópolis. Colono. Seja Sim. muito bem-vindo. Muito obrigado. À TVC, ao Muito Cultura na obrigado. TVC. Já estivemos juntos, né? Um programa aqui, né? Para quem acompanha já há bastante tempo, Sim. tem mais ou menos uns 3, 4 anos, faz tempo, né? Que a gente fez essa entrevista com a Trissônica. Com a Trissônica, que é uma das exatamente. suas bandas, né? É uma delas. O Marcelo, Foi. que é esse cara que mexe um pouquinho com tudo, e nesse momento é supervisor lá da casa. Como é que está sendo trabalhar um pouquinho com o turismo, Marcelo? Bom, Bom, primeiramente, muito obrigado pelo teu convite, tá, Sandra? A gente já se conhece já, né? Como você disse, de outras situações. Sim. Né? Daí de outras entrevistas. Bom, a gente está lá, eu sou funcionário concursado, né? Funcionário público há 24 anos. E agora a minha presidente, a Diana Iliesco, me deu oportunidade, né? Eu já trabalhando um tempo na Casa do Colono, ela me deu oportunidade, assim, de estar lá, assumir esse compromisso como supervisor do Museu Casa do Colono, né? É um desafio diário, né? Imagino, Marcelo. Porque a gente tenta administrar da melhor forma possível, né? Muitas coisas a gente aprende no caminho, muitas coisas a gente já sabe, muitas coisas a gente ainda vai saber ou descobrir, né? Isso. Mas está sendo ótimo, assim, uma experiência bacana, né? E acho que tem tudo para a gente avançar mais um pouquinho esse ano, né? E agora, para quem não é de Petrópolis, ou mesmo para quem é e não conhece, o que é o Museu Casa do Colono? Tá, vamos lá. O Museu Casa do Colono é uma casa, de fato, como o nome fala, Sim. do colono, que é daquele germânico, né, que veio colonizar a cidade de Petrópolis, né? Então, ela é uma casa, vamos falar da casa, né? A casa foi construída em 1847, tá? Para ser residência de um colono, né? De um germânico que se chamava Johann Kaiser. Sim. E ele construiu aquela casa para a família dele e, né, ficou mais ou menos uns 2 anos como morador daquela casa e depois de um tempo ela foi passando, né, para alguns familiares dele até em 1970, por aí, ela foi desapropriada pela prefeitura para virar um museu que falasse da história do colonizador germânico que aqui chegou para montar a estrutura da cidade, né, através do Keller, né? Daqui a pouco a gente entra no fato histórico, né, se você quiser. Mas o museu, ele de fato homenageia todas aquelas famílias, uma das quais a minha família também foi uma dessas, família Teobaldi, né, que veio para cá também, uma daquelas 600 famílias que vieram para cá para ajudar a colonizar a cidade. Então acaba que o mundo dá tanta volta que depois de tantas décadas veio aí um filho da família e agora toca esse importante meio de turismo e também de preservação da história, né, Marcelo? Sim, sim, e assim, é uma casa muito bacana porque primeiramente ela é uma casa totalmente gratuita. Você chega lá, né? É grátis, a gente costuma dizer que a gente só cobra uma assinatura. Se assinar o nosso livrinho lá de presença. Ano passado, inclusive, a gente teve um aumento de mais de 80% da visitação. Olha! Né? Porque a gente começou também a mexer no Instagram assim, da casa, a fazer algumas modificações também da estrutura. Né? O nosso querido prefeito também, o Rubens Montempo, ele, né, deu aval para a gente restaurar a casa também, né, revitalizá-la, né? Então, em 29 de junho de 2023, houve a revitalização do museu. Né? Se você já foi ao Museu Casa do Colono, vou fazer um lobby aqui. Se você já foi ao Museu Casa do Colono antes da revitalização, dá um pulinho lá. Você que é morador de Petrópolis, a coisa que eu mais ouço, Sandra, é isso.
Poxa, você tá lá no museu, né? Tô sabendo. Eu falei, pois é, você sabe que eu nunca fui ao Museu Casa do Colono? Como isso é uma constante na nossa cidade, né, Marcelo? Como isso é uma constante. E não é só no museu que eu administro, não. É assim, de forma geral. Né? E às vezes você pergunta para as pessoas, você conhece isso, conhece aquilo, aquele... Não, nem sabia que Petrópolis tinha isso tudo. Isso é uma falha nossa muito grande, né? Como morador, como cidadão da cidade. Porque é necessário divulgar, né? As pessoas precisam conhecer até para poder chamar outras pessoas. Venham conhecer também, venham ver como é legal, faz parte da nossa história. Sim. E, aliás, assim, eu posso assim, dizer que talvez o Museu Casa do Colono seja o segundo museu mais importante aí da nossa cidade, porque é um museu que fala principalmente da história do trabalhador, que chegou aqui, que subiu a serra, né, naquele caminho difícil, chegou aqui com condições muito adversas para empreender, para trazer sua família. Não sabia, né? O que encontrar, né, Marcelo? Não sabia. Era tudo novidade. Se hoje em dia a cidade já é difícil de se trabalhar, imagina naquela você imagina, época. Né? Com todas as condições adversas, né? Sim, e era um terreno assim... os relatos contam, né? Como vocês veem aí, quem mora na cidade, são terrenos difíceis de você, né, abrir uma rua, de você, né, fazer uma estrada, de você construir uma casa, né? Isso. Então, naquela época era muito difícil, né? Então, o Museu Casa do Colono, Sandra, hoje em dia é um museu que fala, é um museu totalmente interativo, a gente tem painéis lá, de tanto contando a história da casa, quanto contando a história de Petrópolis, como a Casa do Colono se insere, né, e como o Colono foi inserido dentro da história da cidade de Petrópolis. Né? Entendi. Então é de suma importância para quem gosta de história conhecer um pouquinho sobre a casa. Por isso que não é Museu do Colono, é Museu Casa, né? Museu Porque Casa aquilo do ali Colono. foi de fato uma casa, Era né? uma casa né, você tem quartos, né? A gente tem vários quartos e assim, em cada sala, né? Quartos, a gente tem na parte de cima, tem um quarto, né? Que conta assim como... traz para nós como era, né? Um quarto de criança, né? E aí tem várias salas, a gente tem a sala de música que conta a história, né, dos colonos germânicos e a sua relação com a música. A nossa cidade é muito musical. Muito musical, né? E isso veio também de herança do colono germânico, né? Você tem também alguns objetos que fazem parte daquele cotidiano. Muitas pessoas se identificam e falam, não, eu tinha na casa da minha avó esse ferro. Você tem um ferro lá de carvão, né? Ah, de botar aquela brasa ali. E botar brasa. Então, né, é uma coisa que tem muito tempo, né? Mas ainda está vivo na memória das pessoas, né? Você tem lá, enfim, eu não vou estragar a surpresa. Você contar tudo aí que ninguém vai mesmo. Exatamente. Ô Marcelo, mas de tudo isso que você falou, o que mais surpreende o visitante quando chega lá? Fala, nossa, é isso mesmo, era assim nessa época? Porque algumas são referências, né? Mas tem alguma coisa ali que surpreende quem está visitando a casa? Surpreende, porque assim, esses dias eu estava vendo que a nossa geração, principalmente a gente está na casa, e eu estou na casa dos 50, a Sandra tem uns 20. Mas assim, a nossa geração pegou todas as transformações, principalmente midiáticas, né, de comunicação, mas principalmente, assim, o que mais impressiona como, por exemplo, em 1840 e poucos, como é que você tirava um dente? Né? Então verdade. A gente tem um buticão lá que conta como era, né? O buticão é um aparelho que você utilizava para você tirar um dente. Que você ia ao barbeiro para tirar, porque você não tinha tratamento. Né? As faculdades de odontologia chegaram no Brasil por volta de 1920, 1930. Então, até lá, se teu dente, né, ficasse cariado, você tinha que tirar. Então, tinha um buticão, você ia no barbeiro, né? E ia lá o barbeiro, ou no alfaiate, e tirava o dente. Ele tirava para você. Aquela singela ferramenta. E aí o pessoal se assusta. Se assusta bastante. Depois disso até marca uma consulta, né? Porque agora ficou assim, até fácil, né? Nossa, com anestesia tudo melhor, gente. A anestesia salvou o mundo, assim, né? Em tudo. E você, como descendente, então, de uma dessas famílias que chegou, como é que é seu olhar para casa? É diferente de outra pessoa que talvez pudesse ter o mesmo cargo, mas que não fosse descendente? Você olha com um carinho diferenciado para aquilo lá? Sim, né? Porque justamente por aquilo que foi, que é sempre apresentado, a história sempre muda, né? Sim.
Então, a gente fica até feliz, né, de estar ali à frente, porque, assim, a gente vai entendendo a história e vendo como ela apresenta, né, como é difícil para as pessoas, né, como foi difícil para aqueles meus familiares chegarem aqui, ou qualquer outro familiar, né. Então era uma vida muito difícil. E assim, a gente tem que ter um olhar carinhoso, porque aquilo vai contar a história sempre. Vai ser eternamente a história do colono, né? Vai ser a história de quem chegou aqui e ajudou, né? Principalmente né? Apresentar Petrópolis como ela é hoje em dia. Assim, infelizmente, Sandra, a gente vê um fenômeno que eu acho que você é uma grande incentivadora. Eu não estou falando isso aqui porque eu estou na frente da Sandra, mas, pô, o incentivo à leitura, o incentivo a você estar sempre procurando se desenvolver, né, na leitura, na escrita também, né? Isso é muito importante. Fundamental, né? E hoje em dia, infelizmente, o celular meio que tomou o lugar da escrita, o lugar da leitura. Claro, o Google é maravilhoso, né? Você tem que saber usar. Dizem que é igual paraquedas, né? Só abre se você... Dizem que o paraquedas é igual a mente, né? Né? Então, só se você abrir, né, que você vai saber usá-lo corretamente. Isso. Não é? Mais ou menos isso. Então, quer dizer, às vezes eu vejo muitos jovens vão lá na Casa do Colono, a gente trabalha muito com crianças, né, com projeto educativo, que aliás é maravilhoso. Você que tem uma escola... quer levar o projeto, né, quer levar a sua escola lá para o nosso projeto, chama-se Minha Cidade Tem História para Contar. Ele é desenvolvido por uma historiadora que ela conta assim, de forma bem bacana, né, trajada como uma colona, né, com painéis explicando, né, falando da história da cidade, né, e da história dos germânicos também. Mas o que eu ia dizer é que a gente tem que incentivar a leitura e às vezes eu vejo que os jovens não têm mais essa pegada como a gente tinha, né, antigamente, de você estudar, saber. Muitos chegam para mim e falam assim, tá bom, aqui é a Casa do Colono, mas quem é esse tal de colono? Olha só. Né? Então, o bacana, gente, é a gente ler, a gente saber, né? É só dar um Google, tá lá, Museu Casa do Colono, antes de você chegar na casa, ver o que é a Casa do Colono, né? Na Wikipédia tem. Tem. Né? Vários locais. Vários locais, né? né? Tem sobre isso. Isso. E o que você acha que muda a percepção da pessoa quando conhece a casa? Porque a gente falou um pouquinho da parte histórica, de quando aqui eles chegaram. A gente, claro que tem uma representação lá do que foi a vida deles no passado. Sim. Mas depois que a pessoa conhece, você acha que ela sai dali com outra visão sobre a própria cidade, Marcelo? Eu acho que sim. Eu acho que assim, no caso pessoal, eu acho que a pessoa sai muito impactada, primeiramente, quando você, por exemplo, conhece a cozinha. Às vezes um adolescente, a gente ainda pegou muito isso, mas assim, um adolescente, uma criança, não imagina que para você cozinhar, você tinha que pegar lenha para você botar dentro de um forno e para você pegar água, tinha que pegar água num poço, ela não vinha encanada. Para você tomar banho, tinha que tomar um banho de tina, né? Então, esse é a primeira coisa, acho que mais impacta, né? E acaba transformando, eu acho que o museu também serve para isso, transformar a nossa visão em relação ao atual e ao que era, né? Mas eu acho que o grande impacto é você saber, né, de fato, como aquelas pessoas, né, se esforçaram para ter uma vida melhor. E eu acho que isso que a gente tem que levar para frente. Não só como na parte intelectual, mas também na nossa parte de vida também, né? Porque você sair lá de um lugar que você... né, lá da Germânia, que você fala uma língua totalmente diferente, que você fala, né, que os seus hábitos são totalmente diferentes, você vai para um lugar que as pessoas falam uma língua totalmente diferente, que tudo é muito diferente. Você está levando a tua família, às vezes 12 filhos, né, que você, né, às vezes alguns ficaram pelo caminho, quer dizer... Então, eu acho que o grande impacto é esse, né, de como a nossa vida pode ser melhor se a gente lutar. E eles lutaram muito para que isso acontecesse aqui, né? Para que a gente tivesse uma cidade maravilhosa como a gente tem hoje e tem, né, a mão dessas pessoas, né?
E aí você acha que esse tipo de conscientização também, podemos dizer assim, isso perpassa pelas crianças? Você falou há poucos minutos que as escolas têm também essa liberdade de ir lá, marcar uma visita e conhecer. Sim. Você acha que isso atinge também crianças pequenas? Atinge. Ou é só mais a parte da curiosidade? A curiosidade também, né? Que faz parte da cidade, né? Porque assim, ainda mais para criança, né? Você tem que ter o elemento de curiosidade, sim, né? Da peça, né? De mostrar, né? Mas assim, eu acho que impacta sim, porque a gente tem muita criança, não só, né? A gente não tem só a criança do TikTok, tem crianças que são interessadas e isso cabe também, eu acho, né? Aos pais incentivarem, né? Como várias vezes lá, a gente tem várias famílias que levam a criança e fica ali. Às vezes a criança fica, sei lá, ai caramba, não, mas você tem que, né, incentivar isso, porque, não sei, daqui a um tempo, será que, né, a gente vai ter um museu físico? Tem que ter, claro, né? Mas a gente tem que ter não só uma visitação virtual, você tem que ir lá para ver a peça, ver um gramofone como era, como as pessoas ouviam música. Tocar nas coisas, né? Isso. Experienciar aquilo é importante, né? Isso, exatamente. A experiência faz parte, a experiência visual, tátil, né? Eu acho que faz mais parte. Ouvir os relatos, as histórias, isso é importante. Sim. Isso faz parte do nosso crescimento também, né? Faz. Eu sou de um tempo que achava que, sei lá, a gente via nos Jetsons, sei lá, que a pessoa... Faz tempo, hein, Marcelo? Não, faz tempo, né? E que a gente via aquela coisa, aquela Futurama toda, né? E a gente achava que não ia chegar no ponto que a gente chegou, de você ter a música onde você quiser, na sua palma da sua mão. Você tinha que levar um calhamaço de 50 LPs para você ouvir, sei lá, 2 horas de música. Para uma festinha de 3 horas era uma loucura, né? Pega disco com todo mundo, porque DJ, a gente nem coitado, tinha isso, se né? ferrava. Era complicado. Ô Marcelo, então se eu tenho lá uma turma, uma escola e eu quero levar, como é que a gente faz esse contato? Então, eu vou deixar o contato com você, né? Mas você também pode entrar em contato pelo telefone da casa, tá? Pra gente, depois eu deixo aqui contigo o telefone, meu ou da Vânia, que você pode agendar diretamente, ou então pelo e-mail da Casa do Colono, tá? museucasadocolono@gmail.com. Aí agenda lá, vê o melhor dia, pode horário. Pode agendar, sim, ou então pelo direct, agora se fala assim, né? Pelo direct do Instagram, que a gente está sempre lá conectado. E como é que é o Instagram da casa? Fala para o pessoal. @Museu Casa do Colono. Bem né? facinho, não tem erro, né? Sim, @Museu Casa do Colono. Isso. E ali eles estão em contato com você, com as pessoas que lá trabalham. A gente consegue por ali também agendar. Consegue, a visita. Isso. É totalmente gratuita. Tá? Dentro do funcionamento da casa, a casa funciona de terça a domingo, de 9 às 16 horas. Entendi. Tá? E aí agora, a gente já começando a falar em festa do colono alemão, as visitas aumentam, né? Porque a curiosidade cresce nessa época, né, Marcelo? Bastante, né? A gente recebe muitos grupos, né? Ano passado a gente teve um crescimento exponencial, né? Vem muita gente do Rio de Janeiro, pessoal aqui mais, né, da Baixada também. Vassouras, vem muita gente, né? E assim, é muito bacana porque assim, a única talvez assim, mais dificuldade que a casa tem é que ela é um pouco distante do centro histórico, né? Então a pessoa tem que se esforçar um pouquinho para chegar lá. É verdade. Mas assim, eu garanto que vale a pena porque está tudo muito interligado, né? Principalmente a história, né, da cidade e da colonização germânica, que aliás esse ano faz 200 anos, né? Faz, e a casa também fez aniversário 16 de março, né? Fez aniversário de 16. Junto com a cidade, gente. Exatamente. Olha que legal. 48 anos, né, de Museu Casa do Colono, né? A gente fez uma pequena comemoraçãozinha lá, mas foi muito bacana também, né? E daqui a pouco vem os 50 anos, hein? Daqui a pouco dá para pensar numa festa legal, hein? Numa Dá para comemoração pensar. Bacana. Vamos fazer um show de música lá na Casa do já Colono. Pensou? Que maravilha! A Sandra vai lá também dar uma palestra lá sobre literatura alemã. Não é? Olha, hoje no Trilhas tem Hermann Hesse, um dos grandes nomes da literatura alemã. Sim, a gente está apresentando, a gente tenta sempre fazer esse link, né? Sim.
colocar alguma coisa a mais para o público que está acompanhando a nossa entrevista do dia e saber um pouquinho mais daquela cultura, daquele determinado lugar. E hoje a gente tem literatura alemã. Nossa, grande chique, autor, né? Autor de Siddhartha, um grande livro, né? Maravilhoso, maravilhoso. E Lobo da Estepe, né? O Lobo da Estepe. Que é maravilhoso também. Mas, Marcelo, tirando todo esse meio aí que a gente falou, mais cultural, mais histórico, tem sua parte musical, né? Tem minha parte musical. Como é que tá gente? essa vida musical em meio a essa loucura aí de supervisor? Pois é, a gente tenta, né, não descobrir um santo para cobrir o outro, que não dá, né? Mas assim, a gente vai tentando, né, nos nossos momentos de folga, né? Eu estava muito mais incisivo assim nessa parte musical. Mas agora foi a partir de fevereiro do ano passado que eu recebi essa incumbência da Diana, minha presidente lá do Instituto. Aí eu tive que diminuir, tirar o pé um pouquinho, que eu já estava com, sei lá, 10 bandas, né? Entendi. Aí... E hoje você está o quê? Com 9? Não chega a isso tudo, não. Né? Eu tô lá com o Bebel Willis, estou com o Trio Sônica ainda, né? Sim. Tô com o Velho Blues, que é uma banda que é muito bacana também, que é só de caixas de charuto, né? Que a gente legal, faz os nossos instrumentos. Esse eu ainda não assisti. Mas nós vamos resolver isso, né? E tem lá alguns projetos. Toda segunda-feira eu faço um blues ali no Odin, quarta-feira na Boêmia, karaokê, né? Acho que eu estou esquecendo de alguma. Tem o Bruno Barros e Banda, que é uma Deve banda estar esquecendo. Pelas minhas contas aqui são 7 tributo já. dos anos 80, do rock nacional, enfim, essas coisas aí, né? Que não dá para largar o que a gente gosta, né? Não dá. Por mais incumbência que o trabalho nos apresente aí pelo meio do caminho, o que a gente gosta, a gente tem que fazer, porque a gente vive disso também, né? É o que eu falo para um amigo meu. Um amigo meu vai e gasta dinheiro jogando bola, né? Pagando o campo de futebol lá. Eu falei, eu sou remunerado para fazer o que eu gosto, é diferente de você. Ainda tira, não precisava, né, Marcelo? Coitado do seu amigo. Mas é isso, cada um com as suas paixões, né? Claro, e a gente acaba que o importante é ser feliz fazendo o que gosta, né, Marcelo? Claro, somos. É isso aí. Então, só reforçando, para quem quiser acompanhar o Marcelo músico, onde que a gente te acha? Ih, rapaz, olha, em todos os lugares aí, bares, restaurantes da cidade. Mas se quiser, pode me seguir lá, @MarceloTewerneck no Instagram. Que aí, quando tem a apresentação, tá você divulga, né? Divulgo, E aí dá para todo mundo saber direitinho. Porque às vezes você até conhece a banda, mas não sabia que era esse Marcelo que estava lá na bateria, né? Exatamente. A gente tenta trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Estamos lá. E a casa está aberta de terça a domingo? Terça a domingo, de 9 às 16, tá? Feriados, tudo mais. A gente só fecha na segunda-feira. Entendi. Que, como dizia o meu querido chefe já falecido, o Didaí, segunda-feira é o Dia Internacional de Fechamento de Museu. Então não me enche o saco. Ele dizia isso. Na segunda não, mas nos outros dias... Não, agora de terça a domingo a gente está lá, eu e minha equipe, que é o Eduardo, a Patrícia, a Vânia e o Vinícius, queridos lá, um abraço para todos. E a gente está lá, né, desenvolvendo lá esse trabalho que você que é petropolitano ou não tem que conhecer. Isso. E você que já foi, leva alguém, né? Leva seu vizinho, chama seu colega de escola. Chama. A gente está sempre lá no Instagram. Às vezes a gente faz umas oficinas através da Vânia. Oficina de livros, oficina de contação de histórias, oficina de balões, enfim, oficina de pintura. A gente está sempre lá. É só você acessar lá o @Museu Casa do Colono. Ver a programação e aí ver o que é mais bacana e marca a gente, assim, está querendo fazer uma coisa muito mais interativa, né? Que não seja aquela coisa só do museu, daquele cara central que fica lá explicando. A gente está tentando fazer mais, até uma casa mais interativa, né? Mais... para a pessoa ficar livre, né? Não chega a ser um museu do Louvre, mas a gente vai chegar lá um dia. Opa, mas está quase... O Louvre também foi casa de alguém um dia, olha, tá bem parecido. Sim. Marcelo, um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Fico muito feliz em poder divulgar a casa, divulgar o trabalho que vocês fazem lá tão bem. A gente sabe o quão difícil é trabalhar com arte, com cultura, com turismo aqui no nosso país. Mas se a gente não se ajudar, as coisas não melhoram, né, Marcelo? Então, esse é o nosso intuito aqui. Sempre que precisar divulgar algum projeto, alguma festa, alguma novidade, conta com a gente. Claro. A gente está aqui para isso. E daqui a pouco a gente vai ter uma visita lá também. Eu já estava combinando aqui com o Marcelo. Beleza. E aí a gente apresenta também para quem é mais distante, às vezes não pode vir, né, Marcelo? Claro. Como o programa aí pela internet atinge muita gente de muitos lugares, a gente consegue também mostrar um pouquinho. E para quem é da região, vale a pena conhecer
O Museu Casa do Colono está aqui, o nosso supervisor falando sobre toda essa riqueza cultural que a gente tem e que muitas vezes não é conhecida, né? Não é visitada, e a gente precisa mudar essa cabeça, essa opinião que a gente tem, que não precisa, é logo ali. Não, é por isso mesmo que a gente tem que ir. É porque é logo ali, porque a gente tem que conhecer a nossa história para que a gente possa preservá-la, para que a gente possa contá-la e, mais que isso, né, para que a gente dê valor ao lugar que a gente reside. Tem tanta coisa bacana aqui, né, Marcelo? Muito, muito. Às vezes a gente sonha com tão distante e aquilo que a gente precisa estar aqui ao nosso lado, né? Só ver com outros olhos, né? Claro. Eu gostaria muito de te agradecer mais uma vez por você abrir esse espaço tão legal, né? Tão necessário, né? A cultura, a literatura, enfim, música, enfim, a gente trabalha com isso. A gente carece também muito de ter, né, um espaço para isso. Então eu te agradeço muito mesmo. Você sabe o quanto eu gosto de você, do teu programa. Tô sempre, já dei até sugestão de pauta, lembra? É verdade, é. Tô sempre ligado quando eu posso, tá? E muito obrigado, mandar um abraço aí para todos e estamos lá, tá bom? Só Isso chegar aí. lá na casa, vai ser muito bem recebido por nós lá. Tá e bom? fica então nossa sugestão, não deixa de conhecer aí a nossa querida Casa do Colono, Museu Casa do Colono aqui em Petrópolis. Sugestão para todos que vêm passear e conhecer essa cidade. Vamos um pouquinho além do centro, conhecer o que essa cidade tem também. Marcelo, muito obrigado e eu aguardo você para a próxima entrevista semana que vem no Cultura na TVC. Até lá! O tom confessional e autobiográfico na Epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi um escritor alemão, autor de importantes obras, como Lobo da Estepe e O Jogo das Contas de Vidro, que resumem a crise espiritual e estética do século XX. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 1946. Estamos falando de Hermann Hesse. Hermann Hesse nasceu em Calvi, na Alemanha, no dia 2 de julho de 1877. Descendente de uma família de missionários pietistas, desde cedo foi preparado para seguir esse mesmo caminho. Em 1881, quando ele estava com 4 anos, a família mudou-se para a Basileia, na Suíça, onde permaneceu por 6 anos. De volta a Calvi, frequentou a escola em Köpingen, em 1891. Ele entrou também para o seminário teológico na abadia de Maulbronn. Durante sua permanência no seminário, Hesse escreveu algumas peças de teatro em latim, que apresentava junto com alguns colegas. As cartas que enviava aos pais eram em forma de rimas, muitas delas em latim. Foi exatamente nesse período que redigiu alguns dos ensaios e também traduziu poemas clássicos gregos para o alemão. Essas obras são muito conhecidas hoje. Lutando contra a religião, as dúvidas, os anseios, as aflições, ele mostrava-se um jovem rebelde. Depois de 7 meses, ele fugiu do seminário, sendo encontrado depois de alguns dias perambulando pelo campo. Confuso e meio transtornado, ele começou então uma jornada através de instituições e escolas. Atravessou intensos conflitos com os pais e, após o tratamento em 1893, concluiu finalmente sua escolaridade. Hermann Hesse aspirava a ser poeta, mas começou um aprendizado em uma fábrica de relógios em Calvi, a Perrault. A monotonia do trabalho fez com que ele se voltasse para as atividades espirituais. Em 1895, começou um novo aprendizado em uma livraria de Tübingen. A carreira literária.
Em 1899, Hesse publicou seus primeiros trabalhos literários, Romantische Lieder e Eine Stunde hinter Mitternacht. Em seguida, publicou Poemas, em 1902, e Peter Kamersen, em 1904, um romance que conta a história de um jovem que se rebela contra o sistema educacional lá da sua aldeia natal. Depois do êxito dessas obras, Hesse casa-se com a fotógrafa Mia Bernoulli e compra uma propriedade em Gaienhofen, na divisa entre a Alemanha e a Suíça, e passa a se dedicar então à literatura. Em 1906, ele publicou Debaixo das Rodas, onde critica severamente a educação que se concentra apenas no desempenho acadêmico dos alunos. Na obra, há também elementos autobiográficos. Em Gertrude, de 1910, uma novela escrita na primeira pessoa, Hesse narra os infortúnios de uma dolorosa experiência de amor. Entre 1905 e 1911, nasceram seus 3 filhos. E em 1911, buscando se aprofundar no estudo das religiões orientais, ele viaja para a Índia, onde mantém contato com a espiritualidade e a cultura dos antigos hindus, temas que exerceram grande influência em suas obras. A viagem se estende até a Indonésia e a China. Foi nessa época que Mia Bernoulli se interna em um hospital psiquiátrico e os 3 filhos são entregues à tutela de parentes e amigos. Em 1912, Hesse deixa sua propriedade e muda-se para a Suíça. Em 1913, publicou Roshalder, um romance no qual fala do fracasso do seu casamento e também de um casal de artistas. Essa obra traz marcantes traços autobiográficos. Com o início da Primeira Guerra Mundial, escreveu denúncias contra o militarismo e o nacionalismo alemão. Hesse se engajou, então, em projetos de serviços humanitários e, em um de seus trabalhos, foi exatamente a criação de um grupo que se ocupava com a remessa de livros para presos em campos de concentração. Em 1919, publicou O Regresso de Zaratustra. Essa obra era dirigida aos jovens e, claro, uma referência direta à obra Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. Nesse mesmo ano, ele publica Demian, escrita em meio a uma profunda depressão, onde descreve o processo de busca pela realização interior e pelo autoconhecimento. Hesse faz amizade com a cantora Ruth Wenger, com quem se casa em 1924, mas o casamento durou apenas 3 anos. Siddhartha. Em 1922, Hermann Hesse publicou Siddhartha, onde relata a viagem que fez à Índia, país onde seus pais haviam também sido missionários. A obra é um romance baseado na vida de Buda, que conta a história do sacerdote que deixa o lar em busca de verdade e de sabedoria. O Lobo da Estepe. Em 1927, publica Lobo da Estepe, o mais célebre de seus livros, onde ele descreve o conflito de Harry Harler. Percebam aí que são as mesmas iniciais do nome do autor. E a história conta 3 partes. Primeiro, a sua apresentação, a sua confissão e um pequeno tratado intercalado. O personagem é um solitário que vai morar em uma casa burguesa. Considerado um lobo feroz, na verdade é um homem de meia idade que tenta se equilibrar à beira do abismo dos problemas sociais e individuais. Certa vez, Hesse confessou: "Sou, na verdade, o lobo da estepe. Como me digo tantas vezes, aquele animal extraviado que não encontra abrigo, nem alegria, nem alimento num mundo que lhe é estranho e incompreensível." O Jogo das Contas de Vidro. Em 1931, começa a escrever O Jogo das Contas de Vidro, um romance utópico situado nos anos 2200, e ele passa-se em um país imaginário, chamado Castalha. O herói estuda o segredo do jogo das contas de vidro, transformação da cultura do passado
e da civilização atual. É sua obra mais longa e só foi publicada em 1943. Esse foi o último romance de Hesse. Ainda em 1931, casa-se novamente, dessa vez com Ninon Dolbin, e vai morar na Casa Roça, uma mansão construída por um rico admirador, onde viveu até a morte. Junto à porta da entrada, ele prendeu uma tabuleta lá que dizia, não recebo visitas. Em 1946, recebeu o prêmio Goethe e, passados alguns meses, o Nobel de Literatura por seus escritos inspirados que exemplificam os ideais humanitários e as altas qualidades de estilo. Suas obras foram traduzidas para diversos países e Hermann Hesse passou a ser visto como uma espécie de guru. Em Calvi, sua cidade natal, foi criado o Museu Hesse e sua casa na Suíça também foi transformada em museu. Durante os últimos 20 anos de sua vida, Hesse escreveu muitos contos e poemas. Hesse escreveu também ensaios irônicos sobre sua alienação de escrever e passou muito tempo desenvolvendo seu interesse por aquarelas, cujas reproduções enviava em postais aos amigos. Hermann Hesse faleceu em Montagnola, na Suíça, no dia 9 de agosto de 1962, mas sua extensa produção literária se perpetua para gerações e gerações de leitores de todo o mundo. E vamos ler juntos um trechinho desse magnífico escritor. Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo. Hermann Hesse. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais, sobre esse grande autor alemão. Ficam nossas sugestões de leitura para que você possa contemplar e se encantar com toda a sabedoria de Hesse. E você? Quem gostaria de ver por aqui? Semana que vem eu aguardo você para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E depois de todo esse papo sobre cultura, vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos vocês que sempre gastam um pedacinho do seu tempo para mandar mensagem, para compartilhar nossos conteúdos e, claro, para nos prestigiar com sua audiência e carinho. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá! Tchau, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.